Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, mais um dia de leitura da Bíblia, onde a gente vai junto buscar o Senhor, receber de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus é alimento, é instrução, a palavra de Deus nos direciona em tudo. Seja muitíssimo bem-vindo aqui, que a glória de Deus venha sobre nós, que a palavra de Deus possa nos instruir hoje em nome de Jesus Cristo. Vamos nessa? Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha, fale conosco, que nós escutemos da voz de Deus através da Bíblia. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti agora. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha e fale conosco de forma sobrenatural, meu Deus, que o nosso entendimento esteja aberto para escutar a Tua palavra, para na Tua palavra receber direção e alimento para o dia de hoje, Senhor. Fala conosco, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Estamos começando os livros proféticos, os livros de profecia. Começamos ontem já entrando na história de Isaías, esse profeta que foi levantado para profetizar em Judá, mas ele também não vai ficar só profetizando para Judá, ele também vai profetizar para Israel. Lembre que na época, a gente está voltando na história agora, na cronologia histórica, na época o reino estava dividido, desde Roboão, filho de Salomão, quando ele pesa a mão sobre o povo se divide, ficam 10 tribos de um lado, 2 tribos de outro, e agora nós temos as 2 tribos, ou as 2 nações dentro de uma, o reino do norte e o reino do sul, se afastando de Deus, com cultos pagãos, com altares, com imoralidade, estava todo mundo se afastando da lei mosaica, do relacionamento com Deus, a gente já viu isso. Deus então levanta profetas. Profetas são aqueles que confrontam. Eles não necessariamente só profetizam bênção, eles profetizam a realidade. O que está acontecendo diante dos olhos deles. E por que um profeta confronta? O profeta não confronta só para dar uma bronca, só para descer o cajado. O profeta confronta com o objetivo final. Existe uma opção de redenção. Existe uma opção de rendimento, de arrependimento, de redenção, de reconstrução. Então é muito interessante observar como que Isaías encontra redenção e esperança em meio ao seu discurso. É isso que nós vamos ver lá. Pega a Bíblia, abre comigo em Isaías capítulo 8, nós vamos a partir do capítulo 8 aqui. E já começa com um negócio, e profeta é profeta, né, gente? Profeta às vezes faz coisas que você fala, meu Deus, que ato estranho naturalmente falando, porque é uma questão sobrenatural, é um ato de profecia. O Senhor falou para ele, pega uma ardósia, pega um pedaço de madeira grande, escreve nela de maneira inteligível, rápido, despojo, presa, segura. Então pega um pedaço de madeira, escreve isso na madeira. Então tomei isso comigo, já vou te explicar o que é isso, tá? Tomei para isso comigo testemunhas fidedignas, Urias e Zacarias. Pela lei você precisava de 2 testemunhas para comprovar um fato, ele pegou 2 testemunhas. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz a um filho. Esse fui ter com a profetisa, a ideia é de união mesmo, marido e mulher. Então ele está falando da esposa dele, é o indício que a gente tem aqui. Ela concebeu e deu à luz a um filho dele. Então o Senhor falou, coloca o nome do filho, rápido, despojo, presa, segura. Lendo no original, a tradução melhor seria veloz para saquear, rápido para levar embora. Ou seja, vocês vão ser saqueados e rapidamente vão ser levados cativos. É mais ou menos isso. Então Deus está chegando a medidas extremas. Dá um nome ao teu filho, para que todo mundo saiba, eu vou ser rápido para saquear, veloz para saquear, rápido para levar embora. Minha mão está vindo pesar sobre a nação. E ele continua então profetizando o que vai acontecer, que a Assíria vai invadir. Porque antes que esse menino saiba dizer pai ou mãe, antes que ele aprenda a falar, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Samaria era a capital de Israel, então ele está profetizando contra Israel agora. Nós sabemos já na história que a Assíria realmente levou cativo o povo de Israel. A Babilônia, o povo de Judá, a Assíria de Israel. Então o que ele está profetizando vai acontecer. É um alerta de Deus para que o povo pudesse se corrigir. Então, enfurecei-vos, ó povos, versículo 9, sereis despedaçados. Dai ouvidos todos que são os países de longe. Cingi-vos e vocês vão ser despedaçados. Cingi-vos, vocês vão ser despedaçados. Ele está falando, inimigos de longe que estão vindo contra nós, se preparem. O julgamento vai vir sobre vocês também. Nós vamos ver ele falando muito sobre as nações vizinhas agora. Forjai projetos, eles serão frustrados. Dai ordem, eles não serão cumpridos, porque Deus é conosco. Assim o Senhor me disse,
tendo forte a mão sobre mim, me advertiu para que não andasse pelo caminho do povo. E disse, não chameis de conspiração tudo que esse povo chama de conspiração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Então ele está dizendo, Isaías, não seja como a tua geração. Tenha temor ao Senhor. Tenha temor ao Senhor. Nós vamos ver aqui, e vamos começar a ver, que Deus vai tratar com o seu povo, permitindo povos inimigos oprimi-los, invadi-los, como vai permitir a Síria. Mas depois Deus vai julgar o povo também, que atacou o povo de Deus, porque o povo de Deus tinha uma aliança com ele, não podia ser atacado. Então Deus permite, usa como instrumento e depois trata o inimigo. Então tem guerras que são permitidas por Deus, para que o povo se realinhe, para que você se realinhe, para que você volte à presença de Deus. Depois ele vai tratar com o inimigo, do jeito dele. Mas tem guerras que são permitidas pelo próprio Deus. Ele continua. Então, sirva somente, tema somente a Deus, versículo 14. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensas duas casas de Israel. Laço e armadilhas, moradores de Jerusalém. O mesmo Deus que você vai servir, Isaías, porque você tem aliança com ele, vai ser pedra de tropeço para Israel e Judá, porque eles estão distantes de Deus. Resguarda o testemunho, sela a lei no teu coração. Versículo 17, esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. Eis-me aqui, os filhos que o Senhor me deu, para sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Estou aqui, Isaías está dizendo. Quando vos disserem, consultai necromantes, adivinhos, que murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, ou seja, Isaías, não se conforma com os tempos que você está vivendo. Não faça as mesmas práticas que o povo anda fazendo. Continua com a tua aliança com Deus. Profeta é aquele que não se curva, profeta é aquele que não se corrompe, profeta é aquele que preserva a sua aliança com Deus, e por isso Deus dá a ele palavra de autoridade, palavra de julgamento, palavra de esperança no meio da guerra. Olharão para a terra e ali estará a angústia, versículo 22, escuridão e sombras de ansiedade serão lançados para densas trevas. Mas olha o capítulo 9, ele diz, mas vai haver esperança, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ele está vendo o cativeiro acontecer, como a gente acabou de ver aqui, mas ele está vendo uma esperança. Contudo, no ápice da guerra e no ápice da opressão, ele vai ver uma esperança que é eterna, não é só esperança para aquele momento, não é só esperança pós-exílio. Que esperança é essa? Ele diz, Senhor, versículo 3, tens multiplicado a este povo a alegria. A alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe ferias os ombros, o cetro de seu opressor como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda veste com sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Olha a esperança que Isaías enxerga. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem que ele está vendo, gente? Esse versículo é famosíssimo, né? Vamos destrinchar ele um pouquinho. Maravilhoso Conselheiro. O seu conselho envolve maravilhas. O seu conselho envolve sobrenaturalidade. Ele não aconselha, ou seja, ele não age de forma natural. Ele age de forma maravilhosa. Deus forte, ele é estabelecido, nada pode mudar quem ele é firmado, Pai da eternidade, ele conhece o fim antes do começo, ele conhece todas as coisas antes mesmo que a palavra venha nos seus lábios, ele já sabe, antes mesmo que eu aconteça, ele já sabe, ele é Pai da eternidade, ele é Príncipe da Paz, ele vai fazer o que for necessário, a guerra que for necessária para que você ande em paz. Quem é esse que ele está vendo? Um menino que vai nascer, que vai transformar a humanidade. Isaías está tendo uma visão do que seria o próprio Jesus Cristo. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre.
é o zelo do Senhor que fará isso. Então, a gente vai perceber que ele vê a esperança, tem visões até messiânicas, como a gente acabou de ver, aí ele volta a falar sobre as profecias contra cada povo. E ele vai mostrar agora, primeira profecia contra Israel. De novo, a profecia para mostrar que Deus vai vir consertar. Porque Deus precisa consertar, ele é justo, ele tem que velar pela sua própria palavra. Ele não pode ver alguém em injustiça, ele não pode ver alguém distante de sua aliança e fingir que nada está acontecendo. Deus não é um Deus omisso, Deus é um Deus ativo. Ativo para abençoar e ativo para pesar a mão quando está distante dele. Óbvio que hoje a gente conta com a graça de Jesus Cristo, mas o próprio apóstolo Paulo diz, não abusemos desta graça. Não confiemos, não desprezemos essa graça. Ou seja, não vivamos em pecado abusando da graça de Deus. É o mesmo princípio. Então ele vai começar dizendo agora uma profecia contra Israel. Ele é profeta em Judá, mas ele está falando contra Israel. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim, os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração estão achando que vivem. Os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavadas, cortaram-se os sicômoros, mas por cedro substituiremos, ou seja, as coisas estão caindo, você acha que você vai construir sozinho, é isso? Portanto, o Senhor suscita contra ele adversários, de Rezim instiga os seus inimigos. Do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, devoram Israel com boca escancarada. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Então o que ele está vendo eu tô trazendo destruição, vocês estão falando, caiu o tijolo, vamos construir de novo, fez uma coisa, vamos substituir, eu vou ter que vir com a minha mão mais forte. Quando Deus começa a vir com sua correção, é melhor que você se corrija, é melhor que você se arrependa, é melhor que você se prostre, não fique lutando para construir com a sua própria mão. É isso que Deus está dizendo, que haja arrependimento. Todavia, versículo 13, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos exércitos, pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco num mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é o cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Ele está dizendo, os antigos são os cabeças, né? O profeta que vocês estão dizendo que está falando mentira, eu sou a cauda, sou o último dos últimos, vocês não estão me ouvindo. Eu estou avisando, estou alertando, vocês não estão me ouvindo. Por quê? Os guias desse povo, versículo 16, são enganadores. Os que por eles dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se alegra com os jovens dele, não se compadece dos seus órfãos, das suas viúvas. Todos são ímpios e malfejos. Toda boca profere doidices. Com tudo isso, não se aparta a sua ira e a mão dele continua estendida. Deus está vindo para julgar. Por quê? Porque não há quebrantamento, não há arrependimento. Porque a maldade lavra como um fogo. Ela devora os espinheiros, os abrolhos, acende brenhas no bosque, sobem espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada. O povo é pasto do fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Manassés ataca Efraim, versículo 21. Efraim ataca Manassés. Ou seja, não tem paz. Ambos juntos atacam a Judá. Que confusão é essa que vocês estão vivendo distante de Deus, achando que vocês vão reconstruir sozinho? Não há arrependimento, por isso que ele tá profetizando. Ai dos que decretam leis injustas. Ai dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para despojarem as viúvas, para roubarem os órfãos. Há uma sociedade corrupta, a corrupção está envolvida no meio de vocês, ele está alertando. Mas que farei vocês no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? Versículo 3. Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Deus vai vir, ele vai vir para julgar. Percebe que quantas vezes ele está avisando, gente? A gente sabe que o cativeiro aconteceu, mas olha quantas vezes ele está avisando que vai dar ruim, vai azedar um negócio, vocês precisam se converter dos seus caminhos, se curvar diante de Deus, e nada. Agora ele está profetizando contra a Síria. A Síria seria o opressor de Israel, mas Deus vai julgar a Síria também. Lembra que eu te falei? Deus permite o inimigo ser usado como instrumento e daqui a pouco ele também vai tratar com o inimigo. Ai da Síria, cetro da minha ira. Vara em sua mão o instrumento do meu furor. Vocês estão fazendo isso porque eu estou permitindo, Deus está dizendo. Envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa, lhe tome o despojo, ponha a ser pisado aos seus pés como lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. Israel está achando que está tudo bem. Seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Andam na soberba. Agora, acontecerá, versículo 12, que havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos.
Então é isso. Deus permite a Síria invadir. Isso não aconteceu ainda, é profecia, né, gente? A Síria, você só está fazendo isso porque está sendo instrumento na minha mão. Quando acabar, agora quem vai ser julgado é você. Porque sabe, o rei da Síria está dizendo assim, versículo 13, com o poder da minha mão eu fiz isso, com a minha sabedoria, eu sou inteligente, fui eu que removi os limites dos povos, eu que sou grande. Ele diz assim, versículo 15, porventura o machado vai se gloriar contra quem corta com ele? Você é só o machado, a mão é minha, é o que Deus está dizendo para a Síria. Vocês estão pensando o quê? Ou presumirá a serra contra o que maneja? Não, pelo que o Senhor dos Exércitos enviará a tística, a peste contra os seus homens. Porque a luz de Israel virá ser como um fogo, e o seu santo como labareda, que abrasa e consuma espinheiros, a Síria num só dia. Deus vai julgar os inimigos. Então, o instrumento que Deus usou é o mesmo instrumento que Deus vai julgar. Também se consumirá a glória de sua floresta, do seu campo fértil, versículo 18, desde a alma até o corpo, e será como um doente que definha. A mão de Deus vai vir contra a Síria. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, os da casa de Jacó, versículo 20, que tiverem se salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Ele está prevendo que ia haver o cativeiro da Síria, mas ia ter os remanescentes, iam ter um restante de Jacó, ia ter uma semente de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, versículo 22, seja como a areia do mar, o restante se converterá, destruição será determinada, transbordante de justiça. É muita gente, mas vai ter um remanescente. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos Exércitos executará no meio de toda essa terra. Pelo que assim diz o Senhor, povo meu que habita em Sião, não temas a Síria quando te ferir com vara, e contra ti levantar o seu bastão. Porque daqui a pouco tempo se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. O Senhor dos Exércitos citará contra ela um flagelo, como na matança de Midian, na penha de Horebe, sua vara estará sobre o mar, se levantará como fez no Egito. O cativeiro tem começo, mas tem final. Ele já está profetizando antes de acontecer. Deus nunca perde o controle, gente. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço, jugo será despedaçado por causa da gordura. Da fartura que vai vir de novo, é isso que ele está mostrando. Então, olha como Deus trata com o seu povo, ele está alertando o povo, há um caminho de redenção, um menino nasceu, há um caminho de luz que vocês vão viver, só que é inevitável, vocês vão passar pelo cativeiro, vocês estão distantes demais de Deus, mas mesmo no cativeiro não esqueçam, eu também sou capaz de tratar com o inimigo, porque eu nunca perco o controle, vocês têm uma aliança comigo. Agora, para que você vai querer ir para o cativeiro para depois ver a libertação? Não é mais fácil ver arrependimento antes? Para que você viva arrependimento e não tenha nem que passar por cativeiro? Essa é a reflexão. Eis que o Senhor dos Exércitos, versículo 33, cortará os ramos com violência, cortará com ferro as brenhas da floresta, o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Deus vai julgar a Síria também. E mais uma vez, ele se alterna entre julgamento e esperança. Julgamento e recomeço. Outro capítulo maravilhoso é o capítulo 11 de Isaías. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Tronco de Jessé, da raiz de Jessé. Quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. Então, da raiz de Davi vai brotar um renovo. Que renovo é esse? Do tronco de Jessé, a imagem é um tronco que não tem vida, um pedaço de madeira que não tem vida. Ali, onde parecer não ter esperança, dali vai brotar uma vida nova. Dali, do tronco de Davi, do tronco de Jessé, vai botar um renovo. Repousará sobre esse renovo o Espírito do Senhor. E olha os 7 Espíritos de Deus aí, ó. Você pode anotar isso. Espírito de sabedoria e de entendimento. Espírito de conselho e de fortaleza. Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Espírito do Senhor com sabedoria, Espírito do Senhor com sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus, é o número da plenitude. Neste que vai ser levantado, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo os seus olhos, não repreenderá segundo os seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, decidirá com igualdade em favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Com o sopro ele vai começar coisas novas. Pastora Mila pregou na Conectados esse fim de semana, e pregou sobre o sopro, sobre o vento de Deus. Assiste lá, tá no YouTube, Felipe Parente, assiste lá a palavra dela, que foi uma bênção. Assisti também no YouTube. Então,
Que bênção é essa palavra que fala do sopro de Deus. O sopro dos seus lábios mata o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos. Lombo é o local de autoridade, de proteção. A justiça vai ser a sua autoridade. A fidelidade, o cinto dos seus rins. Ele vai ser protegido pela fidelidade. Quando esse rei surgir, quando essa raiz de Jessé surgir, será um tempo de paz. O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo deitará junto com o cabrito. O bezerro e o leão juntos comerão. Um pequenino os guiará. Ou seja, é um tempo de paz. A criança de peito brincará sobre a áspide. Áspide é o local onde fica a serpente. Vai existir paz quando este tronco de raiz surgir. Por quê? Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A gente vai ler isso em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 1 ao 4. Um momento de paz. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta como bandeira dos povos. A glória lhe será a morada. Quem é a raiz de Jessé? Quem é a raiz de Davi que vai trazer essa paz? Isaías está tendo essa visão. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Pratos, da Etiópia, de Elão, de Sinar, das terras do mar, por toda a terra. Naquele dia haverá um resgate. Lembra que ele está vendo o resgate do cativeiro, mas também ele está vendo algo tão profundo, que é o resgate eterno da humanidade. Levantará um estandarte, versículo 12, para as nações. Ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, recolherá dos quatro cantos da terra. Então isso é uma questão escatológica também, a gente vai ver isso em Apocalipse. Quando a gente vê os remanescentes de Israel começarem a regressar à sua terra, está chegando o dia da redenção. Estuda um pouco da história e vê como está acontecendo uma migração de retorno, como tantos judeus estão voltando para a sua terra. Meu Deus do céu, hein? Quando a gente chegar em Apocalipse, eu vou falar mais sobre isso. Então ele está dizendo, está chegando um tempo de redenção, o cativeiro vai acabar. Haverá um caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Síria, versículo 16, como houve para Israel no dia que subiu da terra do Egito. Deus é capaz de recolher o seu povo novamente. Deus é capaz de acabar com o cativeiro mais uma vez, é isso que ele está dizendo. Então nós vamos louvar pela restauração de Israel. Orarás naquele dia dizendo, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, tu me consolas. Estou no capítulo 12. Eis que Deus é minha salvação, confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Você vai tirar águas dessa fonte que salva. Com alegria você vai retirar águas de uma fonte. Quem que em João capítulo 4, ao surgir, com alegria, tirou águas de uma fonte, dizendo, se você soubesse, você pediria, eu te daria água que jorra para a vida eterna, água que jorra para sempre. Daquele dia você vai dizer, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos seus feitos entre os povos, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se disso toda a terra. Exulta, jubila, habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Então, ele está mostrando um tempo de redenção, um tempo onde Deus vai redimir, um tempo onde Deus vai reconstruir. O cativeiro vai acabar da Assíria, mas não está falando só do cativeiro da Síria. Está falando do cativeiro eterno que um dia termina. Os próximos capítulos, lembra que eu te falei que ele também vai profetizar contra as nações vizinhas que atacavam o povo de Israel e Judá? Nós vamos ver vários, então, profecias contra as nações circunvizinhas. Começando, principalmente, contra Babilônia. A Babilônia seria o opressor que levaria Judá para o cativeiro. Lembra que o cativeiro aconteceu em duas fases? Primeiro a Assíria veio, levou embora Israel. Aí ainda tivemos alguns reinados em Judá, até que finalmente o cativeiro babilônico, a Babilônia levou os habitantes de Judá para a Babilônia. Ele está profetizando contra a Babilônia agora. Sentença que numa visão recebeu Isaías contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre um monte, levantai a voz para eles, acene a mão para quem entre pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem minha ira, com que já exultam e se orgulham.
Já houve sobre os montes o rumor como que de muito povo, o clamor de reinos e nações. Já congregados, o Senhor dos Exércitos passa a revista às tropas de guerra. Deus está se levantando para vir contra a Babilônia. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor, os instrumentos da sua indignação, para destruir toda a terra. Uivai, pois está perto do Senhor, vem o Todo-Poderoso como uma assolação. Babilônia era um império fortíssimo, impossível de lutar contra, mas Deus está se levantando, Ele está julgando a Babilônia. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, versículo 7, e o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão assombrados, vão se apoderar de dores e ais, terão contorções como de mulher que está dando parto, olharão atônitos uns para os outros, seu rosto tornará como um rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira, ardente furor, para converter a terra em assolação e destruir os pecadores. O dia do Senhor. O dia do Senhor para quem o aguarda é um dia de bênção. O dia do Senhor para quem vai ser julgado é um dia de desespero. Esse é o dia do Senhor, o castigo que vem. Portanto, versículo 13, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos, por causa do dia do seu ardente furor. Eis, versículo 17, que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. Então, ele já está mostrando, inclusive, que povo ia acabar com o Império Babilônico. Depois do Império Babilônico vem o Império Medo-Persa. Então, os medos vão se levantar para acabar com vocês, Babilônia. Olha quem você é, Babilônia. Babilônia, versículo 19, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali tenda, nem tampouco os pastores farão ali deixar os seus rebanhos. Babilônia, você pode ser um império hoje, mas vai acabar, porque a mão de Deus vai vir. Deus está acima de qualquer império, Deus está acima de qualquer grandeza. Naquele dia as hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios vão ficar desertos, estão prestes a chegar o seu tempo, os seus dias não se prolongarão. Babilônia vai cair. Por quê? Porque isso vai acontecer, versículo 1 do capítulo 14, porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra, e vão se unir a eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. Deus vai dar uma chance de recomeço. Isso, gente, pensa comigo se o profético não é maluco. O cativeiro não tinha nem acontecido, hein? Ele está profetizando antes do cativeiro acontecer. Só que ele já está lá na frente, porque Deus é o Pai da eternidade. Falando, olha, Babilônia, vocês vão cair também. Vocês são um império que era praticamente impossível profetizar essa queda. Tá falando, vocês vão ser como nada na mão de Deus. Porque Deus está acima de tudo, né, gente? Olha só, eu vou fazer vocês voltarem, povo de Israel. Os povos tomarão, os levarão a lugares deles. A casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas. Na terra do Senhor, cativarão aqueles que os cativaram, dominarão seus opressores. O jogo vai inverter. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias, da dura servidão que te fizeram servir, então proferirás esse motejo contra o rei da Babilônia e dirás, como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos, o cetro dos dominadores, que feriram os povos com furor. A ira que dominava as nações agora acabou. Descansa e está sossegada a terra, todos exultam de júbilo. Versículo 7. Deus é soberano. Essa é a nossa frase de hoje. Soberania é a capacidade que Deus tem de controlar todas as coisas. Soberania é o poder de Deus que está acima de tudo. Deus é soberano. Não há ninguém maior do que Deus. Ele está olhando para um gigantesco império, dizendo, um dia vocês vão cair assim, ó. Versículo 11. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa, por baixo de ti uma cama de gusanos e vermes são sua cobertura. Vermes estão sobre vocês, como vocês caíram do céu. Aí, ele vai falar da queda da Babilônia, mas há uma revelação aqui de quem está por trás da Babilônia. Quem está por trás, regendo os impérios. Um espírito do anticristo, que se levanta contra o povo de Deus. Se você começa a ler ao longo da história, sempre há o espírito do anticristo que se levanta contra as promessas de Deus. Não dá tempo de explicar isso, mas olha, leia na história como os impérios são regidos por um espírito que tenta parar o mover de Deus. Ele vai mostrar quem está por trás disso.
É uma revelação importante aqui. Isaías 14, versículo 11. Derrubada está na cova a tua soberba. Também o som da tua harpa está abaixo de ti. A sua cama está coberta de vermes. Como você caiu do céu, estrela da manhã, filho da alva. Como você foi lançado por terra, você e agora que debilitava as nações. Calma aí, ele está começando a associar que tinha alguém no céu que caiu. Você no seu coração dizia, eu subirei ao céu, eu vou estar acima das estrelas de Deus, eu exultarei o meu trono, no monte da congregação me aceitarei, nas extremidades do norte, eu subirei acima das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Quem é aquele que caiu do céu porque falou, não, eu vou ser igual ao Altíssimo, eu vou estar acima de todos. Contudo, você vai ser precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar e dizer, é este o homem que fazia estremecer na terra, que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto? É este! Tu és lançado fora da sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortes, traspassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado por pedras. O fim da Babilônia é a destruição. O fim do espírito que rege a Babilônia, daquele que achou que ia ser maior do que o próprio Deus, é a destruição. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 22, exterminarei da Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor. A Babilônia não reinará, porque Deus é soberano. Essa é a nossa frase de hoje, Deus controla todas as coisas. Ele vai então mostrar como a mão de Deus rege as nações, como Deus é soberano. Se a Babilônia pode cair, os assírios vão cair também. Então jurou o Senhor e disse, como pensei, versículo 24, assim acontecerá. Como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas, a pisarei, porque o seu jugo se apartou de Israel, sua carga se desvia dos ombros dele. Porque o Senhor dos Exércitos determinou, assim acontecerá, nada pode invalidar, sua mão está estendida, como que ela voltaria atrás? Então, Babilônia está sendo julgado, a Síria está sendo julgado. Os filisteus, as mesmas coisas. Não te alegres, versículo 29. Você, Filístia, que é a capital dos filisteus, porque está quebrada a vara que te feria. Porque da estipe da cobra sairá uma áspide, o seu fruto será uma serpente voadora. Uiva e grita, Filístia, porque vem do norte uma fumaça, que se responderá que o Senhor fundou a Sião, nela se encontrou um refúgio, os aflitos do seu povo. Também os filisteus vão ser julgados. Também os moabitas, ele está falando de toda a região agora ali. Filísteos, os filisteus, os moabitas, já falou dos assírios. Sentença contra Moabe. Moabe certamente foi assolada. Moabe, ela está destruída, versículo 1 do capítulo 15. Certamente numa noite foi assolada Kir de Moabe, ela está destruída. Lamenta Moabe, lamenta Moabe. Toda a cabeça se tornou calva, toda a barba foi raspada. Isso que acontecia quando um exército subjugava o outro. Eles raspavam os cabelos e a barba dos guerreiros inimigos. Vocês vão ser derrotados. Eles andam gritando, já se ouve a sua voz. Por isso, os armados de Moabe clamam. Sua alma treme dentro dele. O meu coração clama por Moabe, porque eu estou vendo vocês chorando, subindo, com grito de desespero. Já não há verdura nenhuma, se acabou a erva, vocês vão entrar no tempo de escassez. Moabe vai ser julgada. Então, no meio do julgamento de Moabe, olha o capítulo 16, versículo 2. Como um pássaro espantado lançado fora do ninho, assim vão ser as filhas de Moabe. Então, versículo 5, um trono se firmará em bondade, e sobre ele o tabernáculo de Davi se assentará, com fidelidade de um que julgue, busque o juízo e não se tarde em fazer justiça. Moabe, sua soberba e jactância é vã. Caíram os seus inimigos, Moabe também vai ser julgada. Então o que Deus está mostrando? Ele é soberano, ele controla tudo. Ele está fazendo um exemplo ali de todas as nações vizinhas que eram numerosas, eram inimigos poderosos, tinham um poder bélico gigantesco. Quando Deus entra na história, ele é soberano. Como a gente tem que aplicar para os dias de hoje? Além de você ler e ter o conhecimento histórico, geográfico e cultural daquela época. Cara, Moabe, Filístia, Babilônia, Assíria, sua cabeça começa a fazer assim, calma. Você não precisa saber as minúcias de abrir o mapa e saber onde está. Você precisa saber a essência. A essência é, não importa o inimigo que está ao teu redor, Deus é soberano. Talvez você fale, meu Deus, é um inimigo tão gigante, é uma situação tão difícil. Assim como a Babilônia era, um império indestrutível. Daqui a pouco Deus fala, Babilônia,
Não vai ficar traço de você na história. E cadê o traço da Babilônia? Que importância depois do Império Babilônico a Babilônia teve na história? Onde está a capital da Babilônia? Não existe mais. Entendeu? Por quê? Porque Deus interveio e mostrou soberania. Então, no final, passam os impérios, passa tudo, e Deus é que permanece para sempre. A gente já teve o Egito como nação poderosíssima. Tivemos vendo então o Império Babilônico. Tivemos depois da Babilônia o Império Medo-Persa, o Império Bizantino, o Império Romano. Quantos impérios que a gente já viu? Que nenhum existe hoje mais no seu poder e na sua autonomia. E quem continua firme e estabelecido para sempre? O Deus que é soberano. Nosso Deus é soberano. Isso você tem que extrair da live de hoje. Eu sei que é bastante informação, texto ficar lendo, falando, meu Deus do céu, até porque é um negócio histórico. Mas ele lembra do contexto que ele está profetizando. O cativeiro nem aconteceu. O povo está distante de Deus, ele está dizendo, o povo está distante, mas Deus não perdeu sua soberania. A sociedade está corrupta, mas Deus não perdeu sua soberania. Então ele vai julgar o seu povo, mas também cada inimigo vai receber sua sentença, porque Deus é soberano. A mesma coisa ele vai fazer contra Damasco e Efraim. Damasco é a capital da Síria, Efraim faz parte de Israel. Sentença contra Damasco. Versículo 1 do capítulo 17. Eis que Damasco deixará de ser cidade, será um montão de ruínas. As cidades serão abandonadas. A fortaleza de Efraim também desaparecerá. Versículo 3. Serão como a glória dos filhos de Israel, do Senhor dos Exércitos. Elas vão embora. Naquele dia, a glória de Jacó será apoucada, e a gordura da sua carne desaparecerá. Ele está falando do cativeiro que vai vir sobre Israel. Mas, versículo 6, Deus sempre tem um recomeço para o seu povo. Ainda ficarão os rabiscos, como no sacudir da oliveira. Sabe quando você sacode a oliveira e cai 2 ou 3 azeitonas na ponta? Ainda vão ficar exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. Haverá uma chance de recomeçar. Naquele dia, não olharão para altares, obras das suas mãos, nem atentará para o que fizeram os seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares de incenso. Naquele dia serão como cidades fortes, como lugares abandonados no bosque. Os filhos de Israel, haverá assolação contra eles, porque esqueceram Deus da sua salvação, não se lembraram da rocha da sua fortaleza. Ainda que façam plantações formosas, e plante mudas de fora. Quando você fizer crescer, a tribulação virá sobre vocês. Mas rugirão as nações, como rugem as muitas águas. Deus as repreenderá, fugirão para longe. Serão afugentadas como palha nos montes, diante do vento, pó como levado por um tufão, porque Deus é soberano. Ele continua profetizando contra a Etiópia, a mesma coisa. Assim diz o Senhor, olhando da minha morada, versículo 4, estarei calmo como o ardor quieto do sol, estou calmo, mas naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, para um povo terrível de perto e longe, de novo eles vão ser julgados. A mesma coisa vai acontecer contra o Egito, sentença contra o Egito, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, vem do Egito, os ídolos do Egito vão estremecer diante do Senhor, cada um pelejará contra seu irmão, cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Entregarei os egípcios nas mãos de um Senhor duro. Versículo 4. Um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. Na história você vê que a Etiópia e a Assíria vai subjugar o Egito. Ele continua mostrando, então, e naquele dia os egípcios tremerão e temerão. A mão do Senhor dos Exércitos se agitará contra eles, versículo 16. 17, a terra de Judá será espanto para o Egito. Aquela que se dela se lembrar vai se encher de pavor por causa do Senhor dos Exércitos. Então, de novo, ele está mostrando o que iria acontecer. Naquele dia, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã. Farão juramento do Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol, Heliópolis. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Uma coluna se levantará ao Senhor da sua fronteira. Ele está mostrando o que vai acontecer com o Egito. Então, de novo, uma grande nação, um grande poder vai cair também, porque Deus é soberano. As nações passam, os impérios passam. Deus permanece o mesmo. Ele vai mostrar, inclusive, o cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Capítulo 20. Assim falou o Senhor por intermédio de Isaías. Vai, solta os teus lombos um pano grosseiro de profeta. Tira dos pés o calçado. Ele fazia atos proféticos. E assim ele fez. E o Senhor falou, assim como Isaías fez, andou 3 anos despido e descalço. Isaías andou nu, despido e descalço. Assim vai acontecer contra o Egito e a Etiópia.
Olha como o profeta tinha que viver a sua mensagem. Que dedicação de vida de Isaías, gente. Ele teve um filho, teve que chamar o filho de rápido para invadir, veloz para destruir. Ele agora está tendo que andar despido e descalço, dizendo: assim vocês vão ficar, assim vai ficar a Etiópia, assim vai ficar o Egito. Assim o rei da Síria levará presos do Egito e exilados da Etiópia. Tanto os moços quanto os velhos serão com as nádegas descobertas, serão vergonha. Isaías vivia a sua mensagem. Então se assombrarão os israelitas, se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, dos egípcios, sua glória. Porque na história, então, os assírios começam a invadir, primeiro eles invadem a Etiópia e invadem o Egito. Gera despertar, né? Gera para o povo de Israel falar: opa, a gente é o próximo. Mesmo assim, eles nos acordaram. Mesmo assim, eles não escaparam. Nossa leitura termina hoje com algumas profecias de novo contra nações. Ele continua profetizando contra a Babilônia, sentença contra o deserto do mar, isso é a expressão que se falava da Babilônia. Dura visão me foi anunciada. O pérfido profete perfidamente. O destruidor anda destruindo. Vocês estão vivendo só destruindo, só agindo de maneira dissoluta. Os meus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderam de mim, me contorço de dores. Pois assim diz o Senhor, vai, se coloca como um atalaia e diga o que você vai vir. Isaías se levanta como um intercessor. Isaías se levanta como um intercessor. Ele ergueu a voz, começou a orar e ele viu, versículo 9, caiu a Babilônia, todas as imagens de escultura dos seus deuses foram despedaçadas na terra. O Senhor dos Exércitos falou e eu anunciei. Ele continua profetizando sobre a região, agora contra Dumá, que é a terra de Edom. Sentença contra Dumá. Que hora estamos da noite? Vai, mais uma vez vem, se vocês querem perguntar, perguntem, porque a sentença vai vir contra Edom, contra a Arábia, sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passarei em caravana e também colocarei as minhas mãos. Por que vocês estão fugindo das espadas? Assim diz o Senhor, assim toda a glória de Quedar desaparecerá, o número dos seus flecheiros será diminuído, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. É uma série de profecias que para mim e para você tem que ficar uma essência. Deus é soberano, ele julga as nações. E o profeta é alguém ousado que fala da vontade de Deus. Ele não alisa ninguém. Ele fala da vontade de Deus. Ele fala da esperança de Deus. E principalmente para o povo de Deus, ele sempre deixa um caminho de reconstrução. Um menino nasceu. Ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu estou vendo que o seu reinado não terá fim. Deus é soberano. Ele julga todas as nações. A mão dele de soberania está sobre nós. O que você tem que extrair hoje? O que tiver ao teu redor. Por maior que seja a luta, por maior que seja o desafio, que a soberania de Deus, que o controle dele, que o poder absoluto de Deus se manifeste. Deus é soberano. A chamada de Isaías é uma chamada difícil. Ele paga com a sua própria vida. A família dele é envolvida. O filho dele tem um nome que é totalmente estranho. Ele anda despido por 3 anos e descalço para mostrar o que Deus ia fazer com a Etiópia e com o Egito. Para ver se mostrando o que ia fazer com a Etiópia e com o Egito dava tempo de Israel se arrepender. E nada. Mas no final de tudo, ele enxerga a esperança. Nós vamos continuar amanhã. Hoje é o dia 58 da nossa leitura. Amanhã vamos para o dia 59 da nossa leitura, onde a gente vai continuar avançando na leitura da Bíblia, na história, nos alertas proféticos de Isaías. Deus é soberano. Vou subir agora essa live. Quando eu subir, te peço, comenta ali, escreve Deus é soberano, louva a Deus por sua soberania, porque os inimigos ao teu redor, por maiores que possam ser, não ficarão de pé. Se a Babilônia caiu, se o Egito caiu, se os impérios caíram, só Deus permaneceu de pé, é porque nós estamos do lado daquele que é soberano, daquele que tem todo o poder. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo. Nos vemos amanhã, 6 horas da manhã, para continuar nas profecias de Isaías. Deus te abençoe em nome de Jesus.